Salve, rapaziada! Tamo na área! E agora começando uma sequência de vídeos que começou lá no Rio com o presidente Pedro. E agora nós vamos então com os atletas que são remanescentes daquela campanha que quase nos levou à Série A em 2024. Mas esses que ficaram, com certeza, estão com sangue no olho para nos levar para a elite do futebol gaúcho em 2025. Então vamos começar hoje e toda semana, todo domingo, vamos tentar trazer mais um deles. Vem comigo e fica até o final. Bom, vamos começar então aqui, sem mais delongas. Hoje tô com um cara que fez assim uma campanha sensacional com o Inter SM no ano de 2024, na divisão de acesso, tá? Ou seja, aquele milímetro que faltou para a nossa glória de 2024 não teria chegado nem em um terço da caminhada se nós não tivéssemos contado com ele no plantel. Tá? É claro que eu estou falando do nosso paredão, Rafael Copete. E aí, Rafa? Como é que tá? Fala, Gustavo, tudo bem? Tudo bem? A todo mundo que vai tá vendo esse vídeo aí, essa matéria. É um prazer enorme falar com você aí, que cuida aí do Paixão Alvirrubra, né? Do Instagram, da rede Isso. social aí. A gente está sempre acompanhando aqui. É um prazer enorme também poder contar a minha história um pouquinho, contar também o torcedor do Alvirrubra também poder ver, conhecer um pouquinho mais o quem é o Rafael Copete. Muito obrigado, Rafael, por ter atendido aí o nosso pedido, né? Já de antemão, quero te agradecer do fundo do coração. A gente sabe que alguns de vocês ainda estão, né, em trabalho, outros estão só esperando o momento de reapresentar o Internacional de Santa Maria, né? E a gente sabe que, né, os momentos, às vezes, com a família são tão curtos, e às vezes vem, né, um cara assim, um torcedor, vamos lá, vamos bater um papo e tal. Eu sei que às vezes, né, pode parecer algo que sai, né, da rotina que você gostaria de estabelecer, mas muitos, né, gostam de bater esse papo, e eu te agradeço de coração por estar aqui no Paixão Alvirrubra, e a gente vai fazer aquela resenha, né, e justamente como tu falou, para a galera aí saber um pouco mais do Rafael Copete. Beleza? Então, Rafa, a primeira questão que a gente se depara quando vai pesquisar quem é o Rafael Copete é que é um cara que tem uma vasta experiência, né? A gente vê passagens por clubes como o Internacional, passagens pelo Vasco da Gama, passagens pelo Benfica. Conta um pouquinho mais desse início de carreira, de quais eram as tuas projeções, como é que foram as passagens por esses grandes clubes aí, né? Que tu já defendeu, que tu já usou as cores. Bom, na verdade eu comecei na parte do futebol de campo, né? Eu era do futsal. Comecei na parte de futebol de campo com 16 anos, teoricamente, até se for ver um período tarde até, né, no futebol. Comecei com 16 anos, onde eu fui pro Havaí, cara, em 2007. E fiquei lá um ano, e aí depois de um ano a gente jogou aquela, na época era uma Copa Santa Catarina lá de sub-17, SC Cup que eles chamavam. E aí eu fiz o campeonato, fiz um jogo contra o Inter, no Internacional de Porto Alegre, e depois dali fiz um bom campeonato e o pessoal do Inter acabou me levando para lá, né? Onde eu fui de 2008 até final de 2011 eu permaneci no Inter. E na época até eu tive a opção de renovar com o Internacional de Porto Alegre, mas aí me surgiu essa possibilidade, que é o todo sonho de todo jogador, ainda mais quando é jovem, né? Então, aí com 20 anos, eu acabei acertando minha transferência para o Benfica de Portugal, aonde eu fui emprestado nos primeiros. Eu cheguei em janeiro lá de 2012, na época, no Benfica de Portugal, e eu fui emprestado nos primeiros 6 meses ali, 5 meses, para o União de Leiria, que era um time que tinha na primeira divisão. E aí depois eu retornei para o Benfica lá, onde eu tive uma maior parte do meu tempo lá eu tive na equipe B, mas claro, a gente fazia treinos no profissional, estava sempre nessa transição que existe muito nos clubes grandes. Não, e é uma coisa que geralmente, né, causa um pouco de surpresa, embora a gente tenha, né, mais recentemente, vendo jogadores com experiência, né, com, digamos assim,
de internacional, né? Com experiência em clubes maiores, também defendendo, né? Clubes do interior, né? Ou seja, há uma busca também dos times do interior por atletas cada vez mais qualificados para buscar seus objetivos, e os próprios atletas também, né? Cada vez mais procurando se qualificar, né? E não resta dúvida que quando a gente vai ver quem é o goleiro do TSM e vê logo esses gigantes, né? A gente vê, não, aqui estamos bem servidos de goleiro. Mas fala um pouquinho, se tu puder, o primeiro título que tem do Copete, que aparece lá né, nos sites aí que cuidam das carreiras de vocês, é justamente uma Recopa Sul-Americana. Acho que foi em 2010, né? Que na verdade o que aconteceu? Em 2010, quando eu estava praticamente estourando a minha idade de júnior, né? E na época o treinador era o Jorge Fossati, o uruguaio, que estava no Inter, que tinha assumido. Então eu fui para uma Copa São Paulo, só que eu cheguei lá em São Paulo e eu voltei para Porto Alegre para subir para o profissional para fazer a pré-temporada, né? Comecei ali que eu tive meu primeiro, vamos dizer assim, minha primeira oportunidade no profissional mesmo do Inter, então eu fui fazer a pré-temporada na época, que na época o Inter ainda fazia em Bento Gonçalves, lá, ficava 15 dias na pré-temporada. Foi também, por incrível que pareça, foi o primeiro ano do Klemer como treinador de goleiro, foi no ano que o Klemer foi ser o treinador de goleiro do clube, né? Então ali fiquei um pouco ainda no profissional, entre profissional e time B, que o Inter na época tinha um time B também. Naquele ano, se eu não me engano, a gente também jogou, que o Campeonato Gaúcho ele era muito mais extenso, era turno, retorno, mata-mata de turno, mata-mata de retorno. Então a gente também era o formulismo. Realmente era um estadual legal de jogar porque tinha muitos jogos, né? Então também eu tive essa parte também ali no turno também, eu continuei com o B, a gente acabou fazendo o primeiro turno do estadual porque o Inter estava focado, se eu não me engano, na Libertadores, claro, que foi campeão naquele ano, né? Então eu estava no elenco, vamos dizer assim, né? Não estava no jogo em que foi campeão da Sul-Americana, mas estava no elenco, então também tá lá, né, nos dados. A gente tá no grupo, né? Tá no bolo, como a gente diz no futebol. Com certeza. E a gente vê muito isso, né, Rafael? Por exemplo, a própria seleção brasileira teve uma época, né, que quando o Tite estava treinando ela ainda, que ele levava, principalmente goleiros, garotos, né, para ter aquela convivência com o grupo, né, para ver como é que é o ambiente, para ir aprendendo, né. Então, quer dizer, estar no grupo não é, né, nenhum demérito, ou seja, só apareceu lá porque estava no grupo, e se estava no grupo também é campeão como todos os outros. Então, parabéns por esse título seu, tá? E no Benfica, como é que foi essa experiência? Você ficou os 6 primeiros meses no União de Leiria, voltou para o Benfica. Quanto tempo você ficou em Portugal? Bom, eu fiquei no total, deu 2 anos e meio, né? Dei 2 anos e meio entre Benfica e União de Leiria. Então, como eu falei, nos primeiros 6 meses eu cheguei em Portugal, fui emprestado para o União de Leiria, porque o Benfica lá tem uma política muito grande, que funciona assim, eles têm muitos atletas. Eles contratam muitos atletas jovens e coisa, e emprestam para rodar, emprestam para os clubes menores, clubes da segunda divisão, clubes da Europa até, quando tem a possibilidade, mas principalmente em Portugal. Se tu for ver hoje, o Benfica deve ter vários jogadores aí jogando primeira divisão de Portugal lá em alguns clubes menores. Então eles emprestam muito. Só que nesse ano que eu fiquei esses 6 meses no União de Leiria, quando eu retornei das férias, o Benfica reativou, vamos dizer assim, a equipe B. E a equipe B do Benfica ela disputava a segunda divisão nacional lá, né? Aí jogava várias equipes isso, jogou Porto, jogou Benfica, Sport. Os grandes sempre jogavam, né? Sempre jogavam começaram de novo a reativar isso aí. Então, ali, depois dali, eu passei esses 2 anos na equipe B do Benfica, subia para treinar, estava no profissional, às vezes acompanhava o profissional como terceiro goleiro, mas claro, não fardava, ficava na arquibancada, caso acontecesse alguma coisa. Teve algumas situações assim também, participava dos treinamentos também. Então era uma transição muito legal, uma coisa muito legal, porque como era tudo no mesmo CT, que hoje em dia tem muitos clubes que não tem isso, né? Hoje em dia os clubes estão com o CT separado e tal. Então, como era uma coisa no mesmo CT, às vezes tu subia do nada para treinar ali, voltava, daqui a pouco os caras iam para um jogo, tu fazia o treino não convocado deles, não, hoje tu vai de terceiro goleiro, tu vai lá, pegava uma van lá com o pessoal do clube, ia pro jogo, então era uma transição muito legal, uma coisa muito bacana que o Benfica tinha essa política, né? Então passei 2 anos lá. Nesse meio tempo eu tive uma lesão de ombro, né, na época, que foi reincidente, na verdade, que eu tive em abril de 2011, no meu último ano no Inter, eu tive essa lesão. Aí eu fiquei um ano em Portugal
jogando, treinando e coisa, e depois acabei tendo essa mesma lesão num treinamento no final da temporada. Então, meu último ano, vamos dizer assim, no Benfica ali, eu acabei perdendo o início da temporada de junho de agosto, né, vamos que dizem, né, de agosto até o final de janeiro ali, recuperando dessa lesão que eu tive que reoperar meu mesmo ombro que eu tive a lesão. E aí depois, claro, depois a barca já estava andando, como a gente diz, né? Já tinha perdido meu espaço, que é o natural, né? Porque ainda estava sem ritmo de treino, nada, então acabei depois pedindo para retornar para o Brasil, onde na época o meu empresário conseguiu essa situação do Vasco, e aí acabei retornando para o Brasil também para tentar uma melhor oportunidade também. Como é que foi a passagem pelo Vasco? Sabe, eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu tenho muitos amigos vascaínos, né? Aí quando eu falo, nosso goleiro jogou no Vasco. Quem é ele? O Rafael Copete. O Copete jogou não sei quanto. Os caras se lembram de tinha no Vasco. Pois é, cara, no Vasco eu tive, na época, 2014, foi na Copa, né? Então eu vim depois da Copa, a gente veio para eu cheguei para aquela intertemporada, que enquanto estava tendo a Copa do Mundo, os clubes estavam fazendo intertemporada. Aí eu fiquei ali, a gente teve o acesso da Série B para a Série A do Brasileiro, né? Na época, que era o Martin Silva o goleiro, que era da seleção uruguaia, que era ele que jogava. A gente teve esse acesso. Depois eu fiquei mais até o Campeonato Carioca de 2015, que a gente foi campeão carioca na época. Eu fiquei também ali, a gente esteve ali também. E aí depois eu tinha um contrato até o fim do ano de 2015 com o Vasco, mas aí eu acabei saindo, indo para o Bragantino, que na época o treinador era o Osmar Loss, que é muito conhecido nas categorias de base do Inter e coisa. Foi um cara que eu trabalhei com ele, um cara que eu gosto muito de trabalhar com ele, um grande treinador, na minha opinião, que está até fora do país. E aí na época ele me ligou, viu que eu não estava jogando tanto, não estava jogando no Vasco, ele me ligou e me falou, cara, vem aqui pro Bragantino, para a Série B do Brasileiro aqui, vem disputar a posição aqui, que acho que aqui, quem sabe, tu tenha mais oportunidade do que propriamente no Vasco. Então, você, depois do Bragantino, a gente vê que você passou por vários outros times menores. E por mais que isso não é demérito nenhum, né, o importante. Você hoje está com 33 anos, né, Rafael? 34 esse ano. Então, para goleiro, está na flor da idade, né? Daí até pode dizer que está no auge, né, das suas possibilidades como atleta, né, como um arqueiro. E eu vi, né, que o ano passado você jogou 30 partidas em 90 minutos. Né? Ou seja, são muitos jogos. Né? Para quem joga, né, divisão de acesso, jogos em campos bastante. Né, às vezes, e a gente viu o Internacional de Santa Maria, né, os campos que vão enfrentar na divisão de acesso, e eu imagino que nos outros clubes, ano passado, antes de vir para Santa Maria, você esteve em Goiás, no Goiatuba. Acredito que alguns campos um pouco melhores, apesar que é muito seca a região de Goiás, né? Mas você acha que essa coisa da lesão, e mesmo que você tivesse mercado no centro do país, em clubes maiores, acabaram fazendo com que você encontrasse mais espaço, digamos assim, na rotatividade de times do interior? Eu acho que sim, cara. Acho que sim. Até como eu estava te contando, aí em 2015, quando eu saí do Vasco e do Bragantino, eu fui para o ABC e aí que veio o meu pior ano da carreira, né? Que vai coincidir com o que a gente está falando, que foi quando eu tive uma lesão de cruzado, cara, de LCA, que dizem, na segunda semana de pré-temporada. Então, ou seja, foi o pior ano da minha carreira, por quê? Porque eu fiquei 2016 todo tratando, sem jogar um jogo, sem sequer ir para um jogo, sem sequer ter uma sequência de treinamento, eu não consegui ter na época, né? Isso foi no ABC de Natal, que era a Série C. Então eu acho que influencia muito, cara. Acho que influencia muito. E até depois dessa lesão que eu tive em 2016, foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, né? Porque eu vinha rodando em grandes clubes, em bons clubes brasileiros, grandes clubes e bons clubes de Série B, de Série C, até clubes bons de trabalhar, clubes tradicionais. Só que eu não vinha tendo minutagens, não vinha tendo sequência de jogos. E para um goleiro, claro, como tu falou, né? Hoje eu vou fazer 34 anos em abril. Hoje, teoricamente, 34 anos ainda é um goleiro novo, né? Vamos dizer assim, que a gente vê aí vários exemplos hoje, jogando Série A, um exemplo. O Fábio no Fluminense com 43, se eu não me engano, jogando. Então, né? Vê vários exemplos de goleiros jogando. Mas a questão é que me faltava minutagens. Me faltavam sequências de jogos. E hoje em dia, com essa tecnologia, com a atualização de todo mundo, hoje em dia você pode estar em qualquer campeonato do Brasil, você vai acompanhar. Hoje em dia, com esses jogos de transmissão de YouTube, enfim, de todas as plataformas que existem, e até de dados, você consegue saber se o atleta jogou ou não. Então, a partir de 2017, eu comecei a botar na minha cabeça que eu precisava ter minutagens,
que eu precisava era jogar. E talvez na minha carreira eu tinha que abrir mão de tentar estar sempre num clube maior, vamos dizer assim, né? Num clube maior do cenário brasileiro, que daqui a pouco eu tinha que dar um passo para trás profissionalmente, vamos dizer, entre aspas, para poder fazer essa minutagem, para talvez futuramente voltar para um grande clube, né? Então, depois de 2017 ali que eu comecei a ter mais sequências, teve até, acho que 2017 foi o ano que eu joguei em 4 clubes em um ano só, né? 3 ou 4 clubes, agora não lembro de cabeça, assim, que foi quando eu também comecei a criar uma raiz maior aqui no Rio Grande do Sul também, né? Como eu sou de Santa Catarina, sou de Chapecó, comecei a criar apesar de ter feito a base no Inter, eu tinha saído do estado e tal, não tinha voltado mais para cá, então eu acabei criando uma raiz, comecei a criar uma raiz maior de jogar aqui no Rio Grande do Sul, comecei a voltar a botar meu nome, vamos dizer assim, que eu estava jogando, que eu estava no estado jogando, e o Rio Grande do Sul é um estado para jogar futebol que é maravilhoso, cara. A paixão que tem os times do interior é uma coisa extraordinária. É diferente, né? É diferente do resto do Brasil, né, cara? E posso falar porque, por exemplo, assim, eu estive em vários estaduais aqui, joguei em clubes de interior de vários estados, e não é desmerecer, não é criticar, não é isso. Além do Goiatuba, que eu estava no passado, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, que é um clube que a cidade abraça mesmo, um clube, a torcida vai, 3 mil, imagina uma cidade que, se eu não me engano, 20 mil habitantes, ali 2 horas de Goiânia, que tem, todo jogo é 2, 3 mil, 4 mil pessoas no estádio. Praticamente a cidade. Praticamente a cidade, então isso me surpreendeu, mas os outros clubes assim do interior que eu joguei, por exemplo, não via essa paixão em si, sabe? O clube era muito bom, os clubes eram bons e tal, mas tu não via essa paixão em si. Então acho que isso aí também me ajudou muito, cara, me ajudou. E aí, claro, lá na frente, né, começa a minha história na Série A2 do Gauchão, que antigamente se chamava de divisão de acesso, né, que foi começar lá no Guarani em 2021, né? Guarani de Bagé. No Guarani de Bagé. O Guarani de Bagé, na verdade, assim, ó, o Guarani de Bagé, hoje ele, o salto que ele deu, né, cara, o salto que ele deu em questão de futebol, né, mas o Guarani de Bagé eu fui jogar em 2021, e o Guarani estava há 15 anos sem saber o que era uma primeira divisão de Campeonato Gaúcho, e foi o ano que a gente subiu, que a gente foi vice-campeão, perdeu para a União Frederiquense, foi o ano que a gente subiu, na época foi o ano que estava começando esse projeto, e o Tato, o Caé, o Cléo, o pessoal do clube lá, que até hoje me deu muito bem, tem um carinho muito grande pelo clube também, pelo que eles fizeram por mim, por ter me aberto as portas, por ter me tratado como um ser humano também, como o Inter faz também com nós. Então eles falavam, olha, cara, a gente tem um projeto de elevar o Guarani, e é o que está acontecendo, né? Quem sabe os bastidores desses clubes, assim, sabe que o projeto era isso, e hoje ele está só colhendo frutos, né? Que é o projeto do Inter, cara. O projeto do Inter hoje, na minha visão, é muito mais ambicioso, sabe? A ideia do Pedro é uma coisa extraordinária, do Pedro, do Marquinhos, do Chiquinho, são coisas extraordinárias que eles têm pro clube, cara. E confesso para ti, esse ano eu vou pro meu 5º acesso, para minha 5ª divisão de acesso seguida. E com todo respeito a todos os clubes que eu joguei, cara, que eu passei, tive 3 acessos seguidos, né? Guarani, Esportivo e Santa Cruz. E depois, ano passado, eu estava no Inter de Santa Maria. Nenhum deles, com todo respeito a eles, nenhum deles tem a ambição, o projeto e a visão que o Pedro, que o pessoal do clube tem. Nenhum deles tem. Isso eu falo abertamente porque não é desmerecer, volto a falar, não é desmerecer os outros clubes. É sobre a visão que o pessoal de Santa Maria tem sobre a potência que o Inter de Santa Maria pode virar futuramente, e as pessoas sérias que tocam o clube hoje. Cara, que resenha maravilhosa. Como é bom conversar com vocês, cara. Se a gente pudesse, né, ficar trocando ideias, assim, poder conversar abertamente com os jogadores, sem aquela coisa, sabe, a coletiva, mas e aí, entendeu? Como é que foi o esquema tático? Tá? É uma coisa que eu sempre digo, sabe? Até quando eu estava conversando com o Vila, quando eu fiz o vídeo sobre o Vila lá, que ele falou do Vini, o filhinho dele, né, cara? Cara, vocês são seres humanos, cara. Em primeiro lugar é isso. Entendeu? Então, quer dizer, vocês são seres humanos, trabalhadores que estão fazendo uma tarefa que muitas vezes passam perrengue do caramba, né? Esses dias eu vi o Misael no carro com o cachorro, que a esposa dele fez um stories lá, a história do Vila. Então, quer dizer, todo mundo correndo atrás, cara, todo mundo matando um leão por dia. Então, o máximo respeito aos nossos jogadores, né? Cara, vamos só fazer um breakzinho aqui, tá? E a gente já volta.
Estamos de volta, então. Estou aqui com o nosso paredão, Rafael Copete, né, que fez uma campanha brilhante o ano passado, à frente do Internacional de Santa Maria. Fechou o gol em várias partidas. Né? Copete, fala um pouco dessa campanha. Né? Até eu fiz uma resenha com o presidente Pedro também, né, recentemente. E eu falei para ele que eu gosto de destacar, em primeiro lugar, né, que a campanha foi fantástica. Foi uma campanha que o Internacional não via desde 2017, quando chegou a disputar a vaga com o São Luís no último jogo. Em 2018 parou nas quartas, né? Não chegou aí para o jogo que decidia, né? Então, assim, uma campanha fantástica, né? Que há muito tempo não via, como eu disse. Fala um pouco dela, como é que era o grupo, o que tu pode destacar dessa campanha maravilhosa que foi a campanha do TSM 2024? Cara, a campanha de 2024, na verdade, quando eu recebi o convite, na época foi do Marquinhos, né, primeiro, quando eu recebi o convite para ir para o Inter de Santa Maria, na verdade, acho que teve uns 2 anos antes, ele tentou que eu fosse para lá também, mas eu já estava acertado na época com o Esportivo, acho que foi 2022 que a gente subiu com o Esportivo e foi campeão da divisão de acesso. Ele recebeu a ligação também do Marquinhos e até falei, né, brincando com ele, falei, pô, Marquinhos, não vai dar esse ano para ir, mas com certeza eu ainda quero estar aí com vocês e te ajudar aí, ajudar o clube. Cara, a nossa campanha foi uma grande campanha, né, cara? Como tu falou, né? Acho que foi 2017 a última vez que o Inter tinha chegado numa semifinal num jogo de acesso, vamos dizer assim, né? Não lembro, não sei agora como é que era o formato na época da competição. Era igual ao de 2024. É igual, então, pra tu ter ideia, né? 2017, então, ou seja, o Inter fazia 7 anos que não chegava numa semifinal de divisão de acesso. E isso é uma coisa, é muito tempo para a grandeza do Inter. Isso aí a gente tem que ser realista. E então, pô, quando eu recebi o convite, na hora, cara, na hora, já tinha trabalhado com o professor Daniel também, na época, foi o treinador do Inter ano passado, né, no Santa Cruz, que a gente subiu e foi campeão. Então o Daniel também me ligou e falou: e aí, vamos para lá? Eu falei: claro, vamos para lá, vamos topar esse desafio aí. Então foi uma grande campanha, cara. Fizemos uma campanha bacana. Claro que não chegamos ao objetivo principal, que era o acesso. Isso todo mundo sabe, não é eu falando, é todo mundo, qualquer atleta que fez parte do elenco do Inter de Santa Maria no passado, comissão técnica que seja, qualquer pessoal que fez parte, até torcedor, claro, queria o acesso, como talvez nós queríamos muito mais, pela questão de elevar nossa carreira, por ser o nosso trabalho, né? Então acho que foi uma grande campanha que infelizmente não foi coroado com acesso, porque são detalhes do futebol, né? São detalhes do futebol, são coisas que no outro lado tem mais 11, 20 jogadores, mais funcionários, como todos os clubes. Todos os clubes que a gente vai enfrentar esse ano de 2025 na divisão de acesso são assim, tem famílias do outro lado, tem funcionários e nós também. Cada um vai defender o seu pão, o seu prato, vamos dizer assim, vai defender as suas cores, né? Vai defender a cor do seu clube. Mas foi uma grande campanha, cara. Acho que a gente conseguiu, dentro de tudo isso, trazer, reavivar, vamos dizer assim, a paixão do torcedor pelo Inter de Santa Maria, porque algumas vezes eu fui jogar, acho que umas 2, 3 vezes contra o Inter de Santa Maria, em Santa Maria. Sempre foi uma torcida fanática, sempre foi uma torcida que apoiou. Mas, por exemplo, teve uns 2 ou 3 jogos ali ano passado que eu nunca tinha visto aquele estádio Presidente Vargas lá tão lotado, né? Principalmente, claro, o jogo do acesso contra o Pelotas, mas o jogo do Veranópolis estava lotado. Teve um jogo da primeira fase, agora eu não lembro qual, que também teve uma galera muito boa, uma torcida que apoiou muito. Então, e a cidade também, a gente andava na cidade, pô, tu ia na padaria, tu ia no supermercado, tu ia em algum lugar ali, saia na rua, os caras, vamos lá, temos que subir. O clube, pô, esse ano o time tá bem, não que os outros anos, né, não é desmerecer quem passou pelo Inter nos anos anteriores, mas a gente via no olhar das pessoas que as pessoas estavam começando a reviver aquela paixão pelo Inter SM, né? Então isso aí acho que foi uma coisa que a gente conseguiu trazer de volta. E quando eu digo a gente conseguiu, eu digo o elenco todo, o pessoal, os funcionários, a comissão técnica que estava presente também, né, naquele ano. Acho que a gente conseguiu resgatar isso de um time gigantesco, cara. Eu falo, o Inter de Santa Maria não é porque eu vou voltar para lá e estava lá no passado. O Inter de Santa Maria é um dos maiores clubes do interior do Rio Grande do Sul. Isso é nítido. Não é pela questão do presente hoje, estar um certo tempo sem estar na primeira divisão, mas é nesses momentos que você vê o tamanho da paixão da torcida. Então a gente conseguiu reviver isso. Acho que isso foi muito bacana. Acho que isso foi um baita ponto positivo. Acho que
depois de tudo isso que aconteceu ano passado, das coisas positivas, acho que o torcedor viu que dá para apoiar o time cada vez mais, dá para apoiar o time o campeonato todo. Então, eu acho que esse ano tem tudo para ser um ano estupendo, cada vez mais essa paixão voltar a aflorar do povo de Santa Maria. Pois é, Rafael, eu não tenho dúvida, sabe que um dos grandes amigos que eu fiz lá na Baixada Melancólica é o Paulo Santos, que é o cara que cuida lá do estádio e tal, né, cara, um cara fantástico. E ele tava muito triste, né, cara, com a coisa do não conseguir o acesso e tal. E eu falei pra ele, Paulo, quem é o time que mais vezes ganhou a Champions League, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo? É o Real Madrid, não é? Ganhou quantas vezes? Ganhou 12 vezes. O time que mais ganhou, ninguém chega nem perto. E quantas ele jogou? Então, no futebol, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente vai mais perder do que ganhar. A gente sempre mais perde, não existe um time. O melhor time do mundo, ele nunca vai ganhar mais do que perder. Tá? Então, o que eu estava querendo dizer para ele? Que o futebol é assim mesmo. O futebol nos traz essas lições, nos traz essas, né, esses momentos duros, mas que servem, né, sem dúvida nenhuma, de aprendizado para que a gente melhore, para que a gente corra atrás. E é o que eu exatamente, né, vejo, e eu sempre preguei isso quando eu vejo futebol, quando eu, né, olho futebol, que é o quê? A gente precisa, né, no primeiro lugar, construir uma base sólida, construir processos e ir alavancando. Ninguém vai. E se alguém conseguir de uma hora para outra, Copete, vai ser algo passageiro. E aí tem muito time ioiô que bate e volta, porque não foi algo planejado, não foi algo que foi, né, galgado com toda, digamos assim, com todo o planejamento necessário para dar os voos maiores que tu estava falando aí, né, que o presidente Pedro e que os dirigentes do Jornal de Santa Maria, né, tentam, né, fazer com que aconteça lá no Internacional. Então, assim, né, eu não tenho dúvida disso. Mas, né, foi doído, Foi. né, foi uma coisa muito, assim, a frustração, né, talvez se não fosse o Pelotas, talvez fosse um pouco menos doído, né, Olha, tem a questão da rivalidade eu que se particularmente estabeleceu falo, cara, também. que eu, depois daquele jogo lá, teve um lance fatídico, né, que a gente sabe, todo torcedor sabe, coisa. Cara, eu fiquei uma semana. Ah, cara, foi uma coisa que me abateu muito, confesso, assim. Uma coisa que me deixou muito abatido, porque, cara, foi uma coisa que me incomodou a minha carreira, não ter conseguido ano passado esse acesso para o Inter. Não digo porque ano passado eu poderia ter batido o quarto acesso seguido, não era nem a questão pessoal, era a questão do que tu via que o pessoal estava fazendo pelo Inter, do que tu via os funcionários do Inter, o pessoal do campo, o pessoal da manutenção, todo mundo envolvido, todo mundo querendo o bem do clube. E, cara, é uma coisa que eu falo, é raro, é raro. Eu devo ter aí, cara, eu até perdi as contas, assim, mas eu devo ter quase 20 clubes na carreira. É raro, cara. É raro você olhar para todas as pessoas dentro do clube e você ver todo mundo pensando no melhor para o clube, não pensando na sua parte pessoal. Então, é por isso que eu digo, desde o pessoal do campo, funcionários, ao presidente, cara, todo mundo queria ver o Inter na primeira divisão. Os jogadores, não tinha um jogador que não queria, entendeu? Então, o elenco, cara, eu peguei muito grupo bom, muito grupo bom. Mas, cara, não consigo te dizer assim, olha, eu tive em tal elenco que foi muito parecido do elenco que a gente tinha ano passado. E não estou dizendo de qualidade, estou dizendo de união. Porque qualidade você encontra. Qualidade você encontra em muitos lugares. A gente está num país que o futebol brasileiro, não tem o que falar de jogador brasileiro, mas a união que a gente tinha, a causa, a briga pela causa, vamos dizer assim, por querer o melhor para o Inter, cara, eu nunca tinha visto coisa igual. Era um grupo muito envolvido com a causa. A gente tinha gosto, cara, de ir todo dia pro Presidente Vargas para treinar. Era aquele clube que você acordava, às vezes treinava, vamos supor, à tarde, você tinha vontade de ir treinar. Você chegava mais cedo, chegava uma hora antes para ficar naquela resenha no vestiário, para fazer alguma coisa, algo a mais, porque era um ambiente que você se sentia bem, que você se sentia em casa. E várias vezes, e falo isso, e se tu perguntar para vários jogadores profissionais, existem clubes que você não faz questão de estar lá, que você não quer estar lá, porque o ambiente é pesado. O Inter de Santa Maria, o ambiente não é pesado do Inter. O ambiente do Inter, ele é muito bom. Então, isso também que foi uma coisa que deu muito em nós atletas, a gente não ter conseguido isso, sabe?
Mas são detalhes que passam pela nossa carreira, são erros que acontecem, ninguém gosta de errar, nenhum profissional, seja de qualquer área, gosta de errar. Eu sou pai de família não gosta de errar, ninguém gosta de errar. E são coisas que acontecem, e, claro, a gente se abate, eu fiquei abatido, me abati muito com isso, mas, claro, depois a gente tem que seguir, né, cara? A gente tem que ser profissional, tem que seguir. E quando teve a possibilidade de eu retornar esse ano, cara, aquilo ali para mim me deixou um grau de confiança de entender o quanto o pessoal do Inter me considerava, me respeitava, sabe? Porque daqui a pouco, pelo que aconteceu ali, o pessoal podia ter virado as costas para mim, e isso aí nunca aconteceu. Então, cara, hoje se tu me perguntar qual é o clube que eu torço, aconteça o que aconteceu, hoje eu torço pro Inter de Santa Maria por conta disso. Pelo ser humano, por ter me tratado como ser humano, entendeu? Não ter me tratado só como atleta profissional. Me trataram como profissional, mas também pensavam sempre no meu lado humano. Então, é por isso que eu falo, essas pessoas que estão aí, cara, isso não é puxação de saco ou coisa assim, não, não é, cara. É isso que eu falo para você e vou falar minha carreira toda. A forma que eu fui tratado em Santa Maria, a forma que me trataram no Inter de Santa Maria, não teve igual. Teve vários clubes que eu gosto muito, que eu tenho um carinho grande, mas o Inter de Santa Maria para mim foi diferente. Cara, e é legal tu falar isso, né, Copete? Eu fiquei muito feliz também quando eu soube que estava mantido tu e o Vila, né, cara, como os goleiros, né, mas principalmente tu que eu acompanhei, né, eu acompanhei todos os jogos do Internacional de Santa Maria ano passado, só não acompanhei aqueles que não tiveram transmissão mesmo, né? Foram poucos, foram 3 jogos só, se eu não me engano, contra o Lajadense, contra o Futebol com Vida e contra o Monson, os três fora. O resto, todos os jogos eu acompanhei, seja porque era, né, em casa e teve as transmissões, ou era fora e os clubes, os adversários também tinham suas TVs e transmitiram. Né? Então eu sempre acompanhei, sempre estava lá comentando, olhando os jogos. Então eu fiquei muito feliz. E sabe o que é curioso, cara? Só pra gente encerrar mais esse bloco aqui, é que assim, eu sou um torcedor, né? Como falei lá pro Pedro, meu pai me levava na Baixada nos anos 80 e vi aquele time maravilhoso que jogou Taça de Ouro, que jogou, né, várias competições nacionais, estaduais, batia na dupla Grenal. Depois continuei acompanhando, né, já, né, na época de faculdade, com os amigos e tal. Tenho amigos que são torcedores só do Internacional de Santa Maria. Então, assim, a gente acaba, por um lado, também entendendo do lado do torcedor até uma certa medida, né? Mas hoje podendo ter, né, esse contato com vocês, e não só isso, também a maturidade que a gente alcança, né, cara? Hoje eu sou um professor, tenho 50, né, anos, a gente também amadurece e também começa a ver, como tu falou, né, cara, a questão do profissionalismo. Porque as redes sociais, né, cara, elas são meio que terra de ninguém, né? Então, mesmo o Inter de Santa Maria, que a gente acaba colocando lá, né, e que não tem, assim, aquela repercussão que, né, os grandes clubes têm, mas a gente sabe a audiência que a gente pode chegar, que a gente pode atingir, né, já aparece um outro. Não, porque entregaram. Não, porque estava vendido. Não, porque não me traz esse goleiro aí. E aí tu falou uma coisa que é fenomenal, né, cara? A confiança. Porque aí o que interessa, né? O torcedor é importante, mas o torcedor é um apaixonado. Né? Ele pode não gostar de ti, mas se tu que tiver no gol lá, né? Ele vai lá, né? Para te assistir. Não interessa, né? Então assim, eu acho que tu volta, na minha opinião, revigorado, como tu falou, com essa confiança. Né? Mas o que tu poderia dizer para esse torcedor que tem, né, ainda essa desconfiança pelo episódio do ano passado, não só do Vila, mas de alguma medida, né, do grupo como um todo? Cara, na verdade, assim, eu entendo o torcedor. Eu entendo porque é a paixão. O torcedor é a paixão. Nós, atletas, somos profissionais. E, claro, criamos identidade com o Inter de Santa Maria. Eu entendo perfeitamente a cobrança do torcedor, a chateação, porque nos últimos anos foi um rival também, né? Por toda a história que teve aí nos últimos anos com o Pelotas e tal. Então o torcedor esperava muito esse acesso, principalmente por conta de ser esse adversário. Então eu respeito, entendo totalmente, entendo a cobrança, acho que isso é normal. A cobrança ela é normal até certo ponto, claro, quando não passa de um certo limite. Quando você cobra o atleta como profissional. Agora, quando você começa a usar uma certa desconfiança de que entregaram, que fizeram isso, cara, isso não existe, cara. Porque vamos pensar o seguinte: uh, o maior beneficiário, além do Inter de Santa Maria, além da instituição, em estar numa Série A de Campeonato Gaúcho,
É o atleta. É o atleta. Ele tem no currículo, por exemplo, um acesso, um título. Então, cara, eu confesso para ti assim, e isso eu falo pela questão da minha índole e aonde eu passei. Qualquer clube que eu passei, você pode perguntar para as pessoas com quem eu trabalhei e eu tenho certeza que vão falar, cara, isso não existe, cara. Porque a partir do momento que eu tiver indo contra ao meu trabalho, eu estou me auto prejudicando. E aí eu Tá pergunto, jogando contra ti mesmo, tá jogando contra tua família, eu tô contra jogando, tua então, tipo filha, assim, entendeu? eu tô botando, tipo assim, e é uma coisa que eu falo sempre. Eu tenho uma filha pequena. Quando eu tô em Santa Maria ou em qualquer outro clube, eu tô teoricamente abrindo mão de ver o crescimento dela, de uma criança pequena. E quem é pai sabe o que a evolução que uma criança pequena tem de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, aí eu me pergunto, será que eu teria tanta eu ou qualquer outro atleta, ele teria tanta cara de pau, vamos dizer assim, de fazer isso e abrir mão de estar com a tua família, de ver a evolução do teu filho e coisa, para entregar? Isso não existe, cara. Com todo respeito. Então, Isso, com não todo tem mais respeito, lógica nenhuma, né, não tem cara? lógica. Não tem O pessoal lógica. que fala, ah, porque pediram o bicho adiantado. Cara, isso também não tem lógica. Quem que vai Isso não pagar o bicho existe. adiantado se não ganhou nada? Isso não Né? E existe. quem que vai deixar de não ganhar para não ganhar o bicho? Entendeu? Ah, não pagou adiantado, vou Exatamente. perder, não quero mais o bicho. Sabe? Então Exatamente. são umas E, teorias assim que o torcedor, eu acho que para de alguma forma amenizar a sim, dor, a frustração, ele começa a achar, caçar as bruxas, achar culpados, achar, né? E como tu falou, a gente entende, mas dentro de um certo limite, né, exatamente. cara? É a pergunta que às vezes eu faço assim para algumas pessoas que eu converso e tal, que conheço torcedores de outros clubes e tal, e às vezes eles me criticam sobre algum jogador, alguma coisa assim, sobre algum erro e coisa. Eu falo, cara, você tem todo o direito de cobrar porque o cara realmente é profissional, a gente é profissional, a gente não quer errar, mas a gente é ser humano, não vamos esquecer que somos seres humanos, né? Uma pessoa, vamos supor, uma pessoa teve aqui nesse mundo que nunca errou, e a gente sabe quem é. Foi Jesus Cristo. Além dele, todo mundo é falho. Isso é uma coisa que eu acredito e respeito quem não acredita. E o que eu pergunto é o seguinte: para qualquer pessoa, qualquer trabalho, você erra por querer? Não. Você, como tu falou, né, Gustavo? Você é professor. Você já deve ter errado. Isso é normal. Uma coisa Não, ou com outra, certeza, muitas dentro vezes. da sua profissão. Mas aí eu te pergunto: você quis errar? Não, ninguém quis errar. Claro Ninguém que erra não. por querer. Isso não E na existe, minha cara. profissão, várias vezes, sempre quando me deparo com erro, é justamente tentando já na próxima oportunidade, olha pessoal, aquele negócio que eu falei para vocês ontem, estava Exatamente. errado, entendeu? O correto é assim, 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 Claro, assado. claro que a gente tá falando de futebol. Futebol é a maior paixão do mundo para mim, né? Uma paixão que do torcedor, o jogador de futebol, ele mexe com a paixão do torcedor. Então, com certeza, ele vai ficar bravo, ele vai xingar, ele vai criticar. Isso é normal, cara. Isso não é só no Inter de Santa Maria, isso é em qualquer clube. A pressão sempre vai ter. Mas, claro, como eu falei, existe um certo limite de cobrança, que não tem problema. Vai em rede social, o torcedor hoje em dia gosta de ir em rede social, né? Com essa situação de redes sociais e coisa hoje em dia, ele gosta de ir lá, falar um monte, dizer que o cara é isso, que o cara é aquilo e tal, tal. Não tem problema, cara. Acho que vai criticar lá, tá tudo certo. Agora, a gente tá vendo várias situações no Brasil aí dos caras querer ir na escola do filho e xingar a mulher do cara, essas coisas. Aí eu acho que já é inviável. Já para mim já não é torcedor, entendeu? Entendo que daqui a pouco o torcedor vai lá no estádio e vai vaiar, vai criticar porque você errou um lance, vai fazer isso. Isso é normal. Agora, a partir dali, do momento que tu sai dali, cara, tu é ser humano como qualquer outra pessoa. Como qualquer um, o jogador de futebol ele é um ser humano. Mas é isso, Rafa. Muito bom poder ouvir, né? E eu quero conversar com outros atletas, né? Que vão continuar no Internacional Santa Maria. Quero ver se antes do anúncio do grupo todo eu consigo falar com os remanescentes, né? Já falei contigo e com o Vila, mas alguns outros ainda estavam, né, atuando pelos clubes, então melhor esperar eles encerrarem, né, para poder, né, fazer esse papo com eles e poder também cada um poder contar um pouco, né, dessa sua versão. Então, vamos fazer só mais um breakzinho e vamos pro próximo bloco aí depois, pra gente fechar essa resenha. Se eu pudesse, continuava a tarde toda aí com o Copete, mas tem que buscar a filha, também tem as minhas coisas aqui, né? A gente tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Já voltamos.
então, último bloco aqui, o Paredão Copete. Tá? Copete, a gente queria fechar esse bloco com 2 momentos. Primeiro, queria que tu falasse um pouco das perspectivas de 2025, do que tu já sabe do grupo que está sendo montado, e um pouquinho, né, dos adversários. Tu já deu uma olhada, tu já sabe o que vem pela frente, as dificuldades aí com relação aos adversários? Bom, acho que pela conversa assim que eu tive com o pessoal do clube lá, acho que vão montar um grande elenco de novo, né? Vão montar uma grande equipe para brigar de novo, para tentar esse objetivo do que é o acesso, né? Como toda equipe que entra na divisão de acesso, ela tem o objetivo de subir, né? Então, mas vai ser um campeonato muito difícil, cara. Tem grandes equipes aí se fortalecendo, pelo que a gente acompanha em rede social e coisas assim, a gente vê que vai ser um campeonato muito disputado, se não o mais disputado de todos os tempos aí da divisão de acesso, né? A gente vê as equipes se fortalecendo, contratando, enfim. Então acho que vai ser um grande campeonato. Ouvi falar que talvez tenha mudança na fórmula do campeonato, né? Não sei se vai ser debatido agora nesse congresso entre os presidentes, entre a diretoria dos clubes aí. Vai ser debatido agora dia 17. Isso. Tem duas propostas: a manutenção da forma como ela é e uma disputa por ponto, todos contra todos, em turno único, e classificam os 8 primeiros. Tá? A gente conversa com outras pessoas, com outros torcedores do interior, né? Conversei também com o Pedro favorável aos pontos, né? A todos contra todos, porque a gente já jogou aí todos os anos jogando de forma regionalizada, sempre os mesmos adversários e tal, e aí agora com a queda do Santa Cruz e do Novo Hamburgo, né? Com já Lajadense, Guarani, Grêmio Bagé, né? E quem é o outro forte que tá ali, que eu estou esquecendo, o Aimoré. Então já é um grupo extremamente pesado, né? Então, assim, não que não vá jogar, que não vá fazer um enfrentamento, né? Todos contra todos também faria, mas eu em princípio, né, acho que seria interessante mudar um pouco a forma de disputa, mas já ouvi de outros torcedores. Claro, vocês estão investindo pra caramba, estão montando um time superior aos outros e tal, a regularidade é melhor para vocês, o campeonato mais longo, o campeonato mais curto favorece, né, de alguma forma, segundo eles, né, segundo os torcedores, o campeonato mais curto equilibraria mais, né, as forças, né, dos times que de repente têm menor investimento e tal. Eu sei que tu pensa nisso. Olha, cara, eu vou te falar, eu acho assim, hoje em dia, se tu olhar a Série A2 de São Paulo, ela é nesse formato que talvez eles queiram botar na divisão de acesso aqui, né? Que é todos contra todos e os 8 melhores ali da primeira fase que classificam. Cara, num certo ponto de vista, em questão de classificação da primeira fase, eu acho que é mais justo. Porque realmente você vai enfrentar todas as equipes vão te enfrentar e realmente os 8 que fizerem o maior número de pontos vão classificar. Porque, por exemplo, já disputei divisão de acesso em que o quinto colocado de uma chave fez mais pontos que o quarto da outra, por exemplo. Então, e aí tu para e tu fala, pô, mas o cara lá, o time que ficou fora em quinto lá, mas fez 1 ponto, 2 pontos a mais que o quarto colocado do outro lado. Como também já classifiquei assim também, né, cara? Já fui beneficiado. Mas eu acho que é uma forma mais justa para a classificação da primeira fase. Agora, claro, a questão de mata-mata, ela é uma coisa complicado, né, cara? É complicado porque você pega aí um exemplo, a campanha que a gente fez ano passado, um jogo fatídico acabou nos tirando o nosso sonho, né? Então, aí já é um outro assunto de questão de mata-mata, de ter, não ter, como, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro mudou também. Hoje em dia, é parecido com o que a gente está falando aqui. Todos contra todos. Jogos ficam todos contra todos, e aí depois formam-se ainda 2 grupos, para daí os 2 melhores de cada grupo subir e só fazer uma final lá e coisa, para ver quem é o campeão. Se tu for ver, vai subir na Série C os 4 melhores campanhas, vamos dizer assim, né? Desde a primeira fase. Então, são coisas que, claro, a diretoria do Inter, ela tá pronta para a forma que for e concordo com o presidente, né, com o Pedro na opinião dele. Acho que esse novo formato acho que seria uma forma mais justa. E entendo também os outros clubes, mas a gente investe menos, o clube tal investe mais, o outro e tal, tal. Cara, se investimento fosse só o resultado do futebol, peso, né?
Se investimento fosse só o peso, o PSG já tinha sido campeão na época ali que tava Neymar, Messi, Suárez. Neymar, Messi e Mbappé, desculpa. O PSG tinha ganhado 10 Champions League. Entendeu? Mas agora sem os três, ontem fez um Pois é, milagrezinho e lá em Anfield. aí pra tu ver, aí tu pega o time do Liverpool, que tá muito bem no campeonato inglês lá e tal, aí perdeu pro time, caiu fora pro time do PSG, que teoricamente nos últimos anos não é o maior em questão de financeiro. Então eu acho que investimento, cara, por exemplo, uma coisa assim, a gente subiu em 2022 com o time do esportivo, não vou te revelar aqui a folha salarial, uma folha salarial baixíssima. A gente subiu e foi campeão. A gente tirou na época o Santa Cruz, que era na época o maior investimento. Então eu ainda sou da opinião seguinte, principalmente na divisão de acesso, é o time da liga, os jogadores abraçarem a causa, o clube abraçar a causa e brigar pelo acesso, entendeu? Então acho que teoricamente o investimento não é ajuda, lógico que ajuda, mas não é o principal fator de fazer o time subir, porque senão tinha vários clubes aí. O Fortaleza passou 5 anos aí investindo dinheiro pra caramba na Série C, quando passou em quarto, em terceiro lá, que foi subir pra Série B do Brasileiro e hoje tá onde tá, né? Onde tá, né? Aliás, teu colega de posição, acho que foi os dois maiores jogos da vida dele, os jogos com o PSG, né? O Vila? O Alisson. Ah, Não, o o Alisson, Alisson. sim. Pô, Teu tá colega louco. de posição A gente fez é o. base junto, né? A gente fez base junto, tudo que ele eu sou do ano de 91, ele é de 92, né? Então a gente fez O base junto. Alisson? O Alisson é 92, mas o Alisson sempre foi, desde a base, sempre foi um cara diferente. Diferenciado. Diferenciado. Muitos criticam, mas, cara, É um baita goleiro. se fosse o que as pessoas dizem que não é um bom goleiro, que não é isso, que não é aquilo, ele não teria tantos anos regular, né? E fazendo grandes campeonatos. Fica a prova aí pra quem diz que entende de goleiro, né? Vila! Desculpa, Vila. Copete. Eu falei com o Vila do dia, tava pensando agora no Vila também. O Vila O Vila é uma ontem não figura. não deu muita sorte ontem. O Vila é meu irmão, cara. O Vila é meu parceiro. Vamos pro terceiro ano junto. O Pedro me contou. Terceiro ano junto, concentrando junto, treinando junto. Ah, cara, é um cara extraordinário, é uma figura. Cara, ainda bem que não teve onde assistir o jogo hoje, porque eu ia ficar muito triste. Pô, pois é, eu vi só os lances. Uma pancada cara. Que eu não sei se teve gente expulsa, não sei o que aconteceu. Porque eu não vi o Concorde jogar com a Ponte Preta, não era. Eu não consegui ver esse jogo que a gente tava jogando, eu acho, na época. Não, mas não passou em lugar nenhum também, não vi. Ah, não passou, então foi isso. Não, nem no GE, que o Concorde passou da outra vez. O Vila é um cara extraordinário, cara. É um cara um baita profissional. Fantástico. Um baita profissional, um baita ser humano. Acho que o que ele passou. Beijão aí pra tipo Vini. Acho que o que ele tá passando ali, ter feito aquele grande jogo ali, é merecimento do trabalho dele aí. Que posso dizer porque 2 anos seguidos a gente jogando junto, concentrando junto, tomando chimarrão. Vai ser uma briga boa, hein, Rafa? Hã? Vai ser uma briga boa, tu e ele esse ano, hein? Uma briga saudável, né, cara? Claro. E só tem uma. E quem vai ser beneficiado com isso é o clube, né, cara? Tem 2 grandes goleiros aí que podiam. Qualquer um, tanto eu quanto ele, podia estar jogando em qualquer time aí da divisão de acesso aí. E o Inter tá tendo esse benefício. O Vila é um baita goleiro, cara. Então é uma briga boa, cara. E aquela briga sadia que a gente sabe, né? O cara que tá jogando, se der uma brecha, o outro vai por cima. Vai pra cima, né? Na coisa. Claro, goleiro é assim. Goleiro se lesionou. No negócio saudável, assim, mas a gente sabe, né, cara? Que não pode dar brecha. Não pode dar brecha, porque senão. Mas, Copete, para nós ir caminhando pro final, vamos fazer aí uma. Às vezes os caras fazem nesses programinhas aí, mas pra gente descontrair assim mesmo, saber um pouco mais, né? Fazer perguntas e tu responde, né, o que vier mais rápido na tua cabeça, né? Qual foi o atacante mais difícil, assim, que mais te preocupou na tua carreira? Cara, vamos pegar a divisão de acesso aí, né? Porque a nossa realidade. O que você quiser. Vamos falar dentro da divisão de acesso aí. Mas a ideia é que, por exemplo, você jogou na Europa, você jogou com um cara lá, pode ser também. Pô, joguei com o cara ali, tive que ficar atento com o fulano. Cara, os caras. Mas pode ser quem você quiser. É um outro nível, né, cara? É um outro nível, assim. Mas vamos dentro do que a gente tá nos últimos anos aqui. Pô, um cara que é meu amigo, cara, mas a gente se incomoda o jogo todo, é o Marcos Paulo, que jogou no Guarani de Bagé, ele fica se xingando o jogo todo, mas é meu parceirão e coisa, mas é um cara perigoso. É um cara que parece que não quer nada com nada, quando vê, incomoda. O Edu Gol, que jogou no Inter de Santa Maria também. Santa Cruz também, né? O cara é perigoso, cara. O Michel ano passado, quando tava no Santa Cruz também. Pô, o Michel. Mas tu jogou contra o Michel?
Joguei contra, cara, em 2023, quando ele tava no Inter de Santa Maria, eu tava no Santa Cruz e joguei contra, ele comandava ele o jogo todo. Ele ainda fez um gol na estreia dele, acho que foi contra nós. E aí depois ele errou um gol lá, eu falei, agora tu não vai mais fazer não, seu desgraçado. E qual foi a melhor partida da carreira do Copete que o Copete lembra? E por quê? Cara, teve um jogo dentro do que a gente está vivendo, assim, cara, teve um jogo Guarani de Bagé e São Paulo de Rio Grande, aqui em Rio Grande, cara. Foi um bombardeio, cara. Foi 0-0 o jogo, foi um bombardeio maluco, assim, maluco, maluco, uma pressão. A torcida do São Paulo de Rio Grande é uma torcida fanática também, né? E foi uma maluquice, cara, uma maluquice. Que bombardeio, cara. Teve um jogo também contra o Internacional de Porto Alegre, quando eu tava no Esportivo, no Gauchão, em 2023. Acabamos perdendo o jogo, mas também foi um bombardeio tremendo. A gente saiu ganhando o jogo de 1-0 aos 10 do primeiro tempo, cara. Só que é aquela coisa, né? No Beira-Rio, tu vai cutucar os caras muito cedo, aí os caras se olham e Aí falam. complicou. Os caras se olham e falam, vão ter que jogar para virar o jogo. Aí começou o bombardeio também. Foi um jogo que me marcou, assim, teoricamente, por algumas defesas. Perdemos o jogo, né? Mas marcou. Esse ano também teve algum jogo na Bahia lá contra o Jequié, na segunda, terceira rodada também, que foi 0-0. Foi um dos jogos, assim, que. Cara, teve defesas assim que nem eu acreditei, né? Vamos dizer assim, né? Acho que foram mais Então esses aí. o Copete tá na ponta dos cascos. Estão trabalhando, né, cara? Estão trabalhando. Pegamos uma pré-temporada de 2 meses lá em Ilhéus, lá no Barcelona de Ilhéus, né? A gente teve lá no Campeonato Baiano, pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E aí acabou, como eu já tinha vínculo com o Inter, acabei vindo para cá. Agora tô dando uma respirada aqui para focar pro principal objetivo do ano, né? Que é o acesso. E a melhor dupla de zaga que já protegeu o Copete? Cara, eu vou te falar, cara, os dois zagueiros assim que eu gostei muito de jogar, e o cara é meu irmão, não tem como tirar ele do meu time, que é o Tyrone, né? Meu irmão. Três clubes juntos, dois acessos, 2 títulos seguidos junto. Eu e ele no Esportivo e no Santa Cruz. Tinha um maluco também que eu gostava muito de jogar, porque pelo jeito dele, né? Eu chamo ele de maluco, mas é o Diego Rocha, cara, que hoje não tá mais. Tá, não sei onde é que ele. Acho que tá lá pro norte do país. Que era um cara também. Olha, é um cara, um baita no zagueiro, o Mikael. Mas hoje acho que eu ficaria com a dupla de zaga, o Tyrone e o Mikael, que foi a nossa dupla de zaga do Santa Cruz lá, que a gente conseguiu ser campeão, que foi uma O baita Mikael dupla. tá jogando. Tava na Avenida. Tava na Avenida, né? Tava Eu na sabia que Avenida. ele tá. Eu vi o nome dele recentemente, acho Isso, que foi no isso. jogo do Pelotas agora. Mas No foi último uma. final de semana eu assisti o rebaixamento do Pelotas. Isso. Foi uma dupla de. Foi uma dupla de zaga assim que. Uma tranquilidade. Mas eu vou te falar, cara, a nossa dupla de zaga no passado era muito boa. O Rodrigo é um Era muito baita de um boa, né, zagueiro. cara? É um baita de um zagueiro, cara. É um baita zagueiro. Vou te falar assim que fosse fazer minha dupla de zaga era o Tyrone, o Mikael ou o Rodrigo, cara. Porque é um cara muito firme também. Um cara simples e guerreiro também. E dos treinadores? Cara, tem o. Qual que é o treinador que o Copete mais gostou de trabalhar? Cara, dos que eu trabalhei, né, cara, assim, o Daniel foi um cara que sempre me abriu a portas, sempre foi um cara muito honesto comigo, um cara muito coerente, é um cara que eu respeito muito, é um grande treinador, na minha visão, é um grande treinador, tanto que agora teve lá em Goiás, lá fez uma baita campanha lá com o clube lá do interior, que tinha recém subido da segunda divisão. Nenhumas? O Inhumas, isso, teve com o Inhumas lá, fez uma grande campanha. Classificou para as oitavas, né? Acho que pegou até vaga para a Série D do outro ano, alguma coisa assim. Oitavas não, classificou entre os 8 e aí jogou ali as quartas de final. Trabalhei com um cara. Vai ser teu adversário agora. Vai ser nosso adversário agora. Trabalhei com um cara que todo mundo conta a história dele, mas é um cara extraordinário, que é o João Santana, que é um cara engraçado, né, cara? Mas Lá no Vasco? no Vasco, é um cara figura. É uma figuraça, Não né? joguei com ele, mas pô, é um cara que, né, Tava lá. sempre me tratou muito bem. O Osmar Loz, acho que é um grande treinador também, na minha visão. Trabalhei com o Carlos Moraes também, que na minha visão também foi um grande treinador, é um cara que conhece muito bem a divisão de acesso, vai estar no Gramadense, e sempre monta times competitivos, como montou ano passado no Glória, né? Acho que esses caras aí, o meu respeito é enorme por esses caras, pelo que fizeram, pelo que são, entendeu? Claro, dentro de cada um no seu nível, né, que tá hoje em dia, mas
são caras que o Joel já deve ter parado já, né? Mas o Daniel e o Carlos aí estão sempre fazendo grandes campanhas aí. Não tenho o que falar desses caras, né? São extraordinários. Quem é o maior ídolo do Rafael Copete no gol? Quem foi o cara que inspirou? Quem é o cara que, né, digamos assim, pô, quando eu jogar, eu quero, né, no mínimo ser 50% desse cara aqui. Cara, acho que da minha geração de 91 ali pra frente ali, se tu perguntar para qualquer goleiro, eles vão dizer aquele cara que nos trouxe o tetra o tetracampeonato, que é o Tafarel, né, cara? Não tem como. Não tem como, né? Claro, a gente admira os outros goleiros e tal, tem respeito. Gosto muito do Marcos, que foi campeão também em 2002 pelo Brasil, mas o Tafarel para mim, é o melhor de todos os tempos, assim, dos que eu vi, assim, um pouco, né? Claro, eu era muito novo, mas depois tu vê vídeos e tal. Eu vi cara, ele toda entendeu? a habilidade. Não, o cara, para mim, Diferente para mim era o cara que quando precisava aparecia. Gostava muito do Klemer também, porque foi um cara também na Libertadores do Inter lá de 2006, isso, 2006. Foi um cara que quando precisou aparecer, apareceu, foi um cara que salvou. Então, esses caras aí para mim, mas principalmente hoje é o Tafarel. E hoje, para o Rafael Copete, quem seria o goleiro da seleção brasileira? Ou se quiser, pode dar os 3 que tu levaria para o Mundial do ano que vem. Cara, o Alisson, com certeza, sem dúvida nenhuma, titular e número 1 da seleção brasileira. O Ederson também. São características, na minha visão, diferentes. O Ederson tem um jogo com os pés que ninguém tem igual. Mas, na minha opinião, o Alisson, embaixo das traves, e o que vem fazendo, está sendo provado. Para mim, o Alisson é o número 1 da seleção brasileira da Copa do Mundo. Acho que não tem ninguém próximo a ele disso. Quem pode brigar com ele é o Ederson. E, na minha opinião, eu acho que o terceiro goleiro teria que ser um goleiro. Gosto muito do Everton. Acho um goleiro muito regular, um goleiro que sempre faz grandes campeonatos, mas eu acho que esse terceiro goleiro teria que ser um goleiro mais jovem, né? Tem que ser um goleiro mais jovem já para criar essa reformulação na seleção brasileira, que é o que está acontecendo. Tem o Bento, acho que está sendo bem justo essas convocações, se eu não me engano, agora a última foi o Bento também. Acho que está sendo justo, mas tem muitos outros goleiros vindo bem aí, cara. O Atlético Paranaense tem formado 2, 3 goleiros aí, fenômenos aí, Depois do Bento, teve o outro que também Santos, né? Foi pro Flamengo depois. O Hugo? Não, era um. Não, o Hugo. O Hugo estava no Corinthians, estava no Flamengo e foi pro Corinthians, né? Isso. Mas o outro que saiu do Atlético Paranaense foi. O Santos. O Santos. Acho bom goleiro também, cara. Mas ele já tem acho que ele tem uns 32 anos. Mas eu acho que, na minha opinião, tem que ser esses 3 goleiros na Copa aí, o Alisson, o Ederson e o Bento aí. E claro que pode começar a citar goleiros aqui, tem muitos aí, cara. Tem o Hugo Souza, tá fazendo um baita campeonato do Corinthians também e tal. Tem que ser respeitado e coisa, mas na minha visão, né, na minha opinião, mas eu acho que hoje o número 1 da seleção brasileira é o Alisson, incontestável. E no mundo, tu acompanha futebol, Champions, outros campeonatos, né? Dos outros lugares aí, quem que são os goleiros que chamam a atenção? Cara, gosto muito do Oblak, foi um cara que eu trabalhei pouco tempo no União de Leiria, por incrível que pareça, jogar com o cara no União de Leiria, né? Na época ele também era emprestado do Benfica, ele era mais novo e tal. Então foi um cara que eu convivi no dia a dia, cara. E para mim um dos goleiros assim é brincadeira o tamanho da impulsão desse cara, a força que ele tem. Para mim o Oblak é um cara que tem meu total admiração. O Alisson, que para mim é top 3. O Alisson eu não sabia, eu quero saber dos estrangeiros. O Alisson, né? Não, o Oblak, cara, acho que e o Neuer, né, cara, são goleiros aí que... Goleiro do PSG ontem. O Donnarumma também, cara, é um cara novo também, uma personalidade. Uma partida, meu irmão. É uma personalidade incrível, cara. Então, eu acho que esses 4 aí, cara. Outro cara que é folgado, mas que eu acho um baita goleiro é o Dibu Martínez, né, cara? É um goleiro que ele é folgado. Outro cara que se tu parar pra ver, é um goleiro que a seleção da Argentina teve. Foi um goleiro que quando precisou aparecer pra salvar, salvou, né, cara? Vai falar o que? O cara fez aquela defesa no final do jogo na Copa do Mundo ali, depois a questão dos pênaltis e tal. Então, também, hoje, vamos pôr assim, de questão de nível, joga num clube médio para mais, vamos pôr assim, da Europa, mas como é que vai contestar um goleiro que é campeão mundial e dizer que o cara não é bom?
Não é fácil. Não é fácil tu ganhar não é fácil tu ganhar a divisão de acesso, cara. Ser campeão da divisão de acesso, imagina ser campeão do mundo, entendeu? Então, tem que ter respeito por esses caras que conquistaram isso na carreira. E ele vem fazendo grandes campanhas com o Aston Villa também, né, cara? Vem também. Vários jogos do Aston Villa, o cara foi pros pênaltis, é o terror do adversário. O cara é brincadeira, cara. É brincadeira. Até tentaram botar uma regra pra ele não atrapalhar os batedores, mas aí também não adianta o cara. Aí amarra o cara, né? Aí quer acabar com o goleiro. Bota o goleiro amarrado ali, deixa o cara chutar. Nos pênaltis o cara não pode falar nada, cara, em cima da linha. Já não pode adiantar, né? Que é um saco. Por um lado não adiantava lá na frente, né? Não pode. Mas isso aí, cara. Cara, a resenha tá boa, mas nosso horário tá chegando aí, né, Copete? Eu queria aqui, do coração, cara, te agradecer aí por atender a gente. Não vou mentir, né, pra ti, tu meio que foi minha cobaia aqui, pra que eu possa conversar com os outros. Aí eu vou botar um videozinho, eles vão ver. Aí vão dizer, pô, vamos lá bater um papo com o cara também. Muito obrigado, cara. Eu sei que eu particularmente, né, não gosto nas minhas férias, nas minhas folgas de ser incomodado para falar de trabalho. Mas às vezes a gente acaba sempre abrindo uma exceção quando é uma questão. Queria te desejar aqui todo sucesso. Quero estar com vocês pelo menos uma ou duas vezes nessa campanha junto lá em Santa Maria, para poder fazer pelo menos algumas fotos presencialmente com vocês lá. Para mim é muito importante, né? Porque o amor que eu tenho pelo Internacional de Santa Maria, né, que eu venho resgatando, seja fazendo, né, cobrindo o trabalho de vocês. A gente sabe, né, que existe a imprensa local, que existe, mas que eu sei o quanto é difícil para eles que vivem de patrocínio, precisam viver só do interesse. Viver da cidade de Santa Maria já não é uma coisa muito fácil para os veículos de comunicação, né? Então, assim, a gente vem tentar preencher essa lacuna. Sem interesse de competir com ninguém, de tirar o lugar de ninguém. Simplesmente dar o espaço para o TSM, os seus atletas merecem. Poder você vir aqui a público falar de peito aberto, uma resenha tranquilaça, é o que foi a tragédia de 2024, né? Sabe? E é isso. Não tem uma outra oportunidade, que a gente possa estar levando o torcedor esse bate-papo dessa forma. Tranquilo. Você conversou com um torcedor que sou eu, aqui. Então, te agradeço de coração. E aí eu deixo aí para tu fazer as tuas últimas considerações aí. E de coração mesmo, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Não, Gustavo, eu te agradeço, cara. Na verdade, quem te agradece sou eu, porque esse espaço que tu abre, tu dá a oportunidade do torcedor, do Alvirrubro, poder conhecer o Copete, conhecer os próximos que você vai fazer isso aqui. Acho que esse projeto teu está se iniciando, é uma coisa muito bacana, cara. Acho que você deve continuar sim com isso, porque assim talvez seja uma forma de aproximar o torcedor do jogador, porque às vezes o torcedor está acostumado a ir lá no estádio, ver o cara jogar e tal, e vai para casa e segue a vida dele. Assim ele vê um pouquinho também como é o jogador também, conta uma história aqui, uma história ali da carreira, né? Acho que isso é muito bacana, cara. Acho que é um projeto muito bacana, e principalmente por se tratar de um time do interior. Acho que isso aí, talvez tu ache aí nos times grandes, muitos fazendo. Agora, no time do interior, cara, eu tava aqui pensando enquanto tu falava, eu não consigo lembrar de alguém que tenha feito isso, entendeu? E acho que tu representa a torcida do Inter de Santa Maria, fazendo isso, perguntando algumas coisas que daqui a pouco muitos queriam me perguntar, ou queiram perguntar para outros jogadores. Então, te parabenizo pelo projeto, deixa um recado para a torcida, que nos incentive, que nos apoie, todos que estão lá, que vão chegar e que vão continuar, todos estão por uma causa, que é o acesso para o Inter de Santa Maria. Não vai ser fácil, a divisão de acesso ela é muito difícil, não vai ser fácil, mas uma coisa pode ter certeza, desde do pessoal da manutenção até o presidente, todo mundo quer o melhor para o Inter de Santa Maria, ninguém vai pensar em algo individual ou coisa individual. A individualidade ela vem quando o sucesso total do Inter, chegar, a individualidade de todo mundo vai aparecer. Mas primeiro é o Inter de Santa Maria. Acho que isso aí é muito nítido para nós que estamos lá dentro. Então fica meu agradecimento também pela oportunidade
E um abraço a toda a torcida, um abraço para você, a toda a torcida, que possa nos incentivar desde o primeiro jogo até o último aí. Que quem sabe a gente consiga estrear em casa aí, a gente já possa lotar o Presidente Vargas aí e mostrar a maior força do interior aí do Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que é o Inter de Santa Maria. Valeu, Copete, nosso paredão! Então, dia 17 de maio, aniversário de Santa Maria, todos abaixados num grande match day. Né? Vem a promessa aí do presidente Pedro da Páscoa de um grande dia de eventos, tá bom? Então, até a próxima e aquele abraço!